Bom dia, queridos irmãos. Hoje, terça-feira, dia 10 de março, mais uma vez do Haiti, vamos mandar esta reflexão que possa unir toda a missão Belém ao redor da palavra que hoje Deus nos doa. Bom dia, queridos irmãos. Com alegria, juntos meditaremos o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Senhor, quantas vezes devo perdoar? Com insistência e de todas as maneiras, Jesus nos impulsiona a nos amarmos reciprocamente, sem julgamentos, sem passar a perna nos nossos irmãos, sem ofender ninguém, com o flagelo da nossa língua. Sobretudo, Jesus nos convida a perdoar, a recriar continuamente o laço que nos une, a não ser mão de vaca em dar o perdão. Deus é terrível contra aqueles que não perdoam. Não queira ser inimigo de Deus. Escolha o perdão, ou pelo menos o esforço de perdoar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. O reino dos céus é, portanto, como um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia uma fortuna inimaginável. Como o servo não tivesse com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele pedindo: Tenha paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão e soltou o servo, e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia uma quantia irrisória. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés dele, suplicava: Tenha paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que estava devendo. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos, e procuraram o Senhor e lhe contaram tudo. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, Jesus é muito insistente quando fala do perdão. O perdão faz parte essencial de tudo o que Jesus fala. Ele volta com força muitas vezes sobre o perdão. Vocês pensem, por exemplo, como se conclui o Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos. E assim, aqui, mais uma vez, como a parábola, Jesus explica o sentido do perdão
e coloca em destaque a mesquinhez do homem, a nossa mesquinhez. Esta parábola fala de um Senhor. Este Senhor é Deus. Este Senhor é o próprio Jesus, que perdoa o grande pecado, a começar do pecado original até o nosso pecado pessoal. Deus perdoa este grande pecado do homem, este grande pecado pessoal, teu, meu, e isso não tem preço. O exemplo desta parábola é uma pessoa que devia milhões, bilhões, e chegou o dia de prestar conta, e não tinha claramente com que restituir, como a gente não tem o que dar para Deus diante de tamanho amor que Ele tem para conosco. E Deus perdoa tudo. Aí de repente, este homem, este servo, e servo é muito perto da palavra escravo, sobretudo na cultura daquele tempo, este servo sai e encontra um seu amigo, um seu colega, servo igual a ele, que lhe devia uma quantia, tipo 10 reais. Aí pega e pede com força para este servo: me restitui. E o coitado não tem nem 10 reais para restituir. Aí ele se agarra no pescoço dele para sufocá-lo, grita e o manda na cadeia. É claro que isso é gritante e chocante, e indica uma grande mesquinhez, e cria uma revolta em cada um de nós, mas este servo ingrato, este servo injusto e mesquinho, somos todos nós. Esta é a verdade. Quando nós não perdoamos, nós não levamos em conta que Deus perdoou milhões de vezes mais a nós. O que nós devemos perdoar é muito pouco em relação ao que Deus perdoou para cada um de nós. Mas chega de novo o dia de prestar conta. Então Deus chama esse servo mau, esse servo mesquinho, esse servo egoísta, e agora acertar as contas com Deus depois de ter cometido este delito, esta falta de perdão, é muito difícil. Então, desta vez, o servo será jogado na cadeia e deverá pagar tudo. A comparação é muito clara, irmãos, e precisamos nós também nos colocar, pelo menos com uma atitude positiva. Eu sei que o perdão é difícil, o perdão custa, o perdão é algo que não é fácil sair do coração. Porém, pelo menos devemos nos colocar neste pensamento: é justo perdoar, eu devo perdoar, porque Deus me perdoou. Eu não sou ninguém para me fechar ao perdão, depois de ter recebido tanto perdão. O perdão é um grande dom de Deus, um dom maravilhoso que Ele concedeu a nós a partir do momento em que Ele nos perdoou por primeiro, como também nos amou por primeiro, porque o amor envolve o perdão. O Senhor nos amou e nos perdoou das nossas culpas, da nossa má conduta, do nosso virar as costas. Isso você pode ver em toda a história bíblica, pode ver em toda a história do povo de Israel, ver isso concretizado em Jesus, de forma especial, ao ponto que Deus amou e nos perdoou, mandando o seu único Filho para nos salvar, através desse amor e desse perdão. O perdão nos purifica, o perdão nos cura. Pensa quantas pessoas hoje, a partir do momento em que perdoam, que têm um encontro com Deus forte, do amor, sentem o amor de Deus e se sentem perdoadas, são curadas. E ainda mais quando elas vão atrás dos irmãos para pedir perdão e para perdoar também. Isso é uma grande dádiva, um grande dom de Deus. O perdão nos torna pessoas novas, pessoas restauradas, pessoas livres que podem amar e podem caminhar com paz, com serenidade, com alegria.
Uma pessoa que vive fechada, que vive de cara amarrada, pode ir atrás, porque o que está atrás disso tudo? A falta de perdão, a falta de dar o perdão, a falta de buscar o perdão. E nesse trecho de hoje, Jesus coloca bem em destaque a ingratidão, a estupidez e a mesquinhez. Quem não perdoa, ele não entende Deus. Ele é mesquinho no coração e na cabeça, porque é só pensar quanto você já foi perdoado, quanto você já foi amado por Deus. É claro, irmãos, que Jesus tem bem na mente, no coração, na cabeça, que nós fazemos parte de um único corpo. Fazemos parte de um único corpo. Este é o ponto de partida, o ponto de início, como ver as coisas. Agora você imagina se o braço brigasse com o tronco do corpo. O que ele faria? E se um pé brigasse com outro pé? Como é que este corpo ficaria em pé, que o nosso corpo ficaria em pé? Você entende que não pode ter briga dentro do nosso corpo, senão vem uma doença autoimune, como é costume hoje. Sim, muitas doenças autoimunes significa que os anticorpos nossos atacam os nossos próprios órgãos. Então, é uma doença difícil para curar, porque o que você dá remédio contra os anticorpos, mas fazem parte eles também do corpo, eles não são bactérias, não são vírus. Então, é difícil corrigir, é difícil consertar estas doenças, porque é uma briga de nós contra nós, do nosso corpo. E realmente, hoje é muito difusa esta doença, e quem sabe que esta seja até um reflexo da falta de perdão. De qualquer forma, Deus sabe tudo. O que conta de verdade na nossa vida é entender que o perdão vem de Deus, que o perdão é a primeira, fundamental condição para continuar no amor de Deus. Se faltar o perdão, se interrompe imediatamente o nosso laço com Deus. Não passa mais o seu amor, não passa mais a sua alegria, não passa mais a sua paz, e nós nos tornamos raquíticos, tristes, morremos à míngua, rabugentos, e não temos mais força para nada. Vice-versa, o perdão dado escancara as portas ao grande rio da graça de Deus, que nos renova completamente. E o que é necessário é pelo menos o esforço de perdoar. Sabemos que é difícil, mas pelo menos uma tentativa, um esforço, rezar uma Ave Maria para as pessoas, para a pessoa que nos feriu profundamente. Isso começa a mudar o nosso coração, e se a nossa mente pelo menos entende que é bom perdoar, se a nossa vontade chega a pelo menos rezar uma Ave Maria, vai ver que também o coração um dia vai atrás e se abre e se derrete para poder dar o perdão do fundo do nosso coração. Dias atrás eu contei para vocês um testemunho que eu vivi na minha experiência, lá no início da minha experiência com Deus. Foi muito forte, porque a primeira coisa que Deus me colocou como condição para início de um caminho com Ele, não me esqueço até hoje, foi de viver o perdão com uma pessoa do trabalho, que eu contei para vocês dias atrás, esse testemunho. Eu não tinha vontade, nem, como dizer, coragem. Também porque na minha cabeça eu achava que eu não tinha culpa de nada, e quem é culpada era a pessoa que tentou me prejudicar no serviço. Então, até aquele momento, antes do encontro com Deus, para mim era muito claro, eu não tenho, como dizer, culpa no cartório, que se alguém tem que pedir perdão nessa história, é a moça lá, a pessoa, não eu. Então isso era dessa forma que eu pensava, e não tinha quem me fizesse pensar o contrário. Porém, depois daquele encontro com Deus, eu senti muito forte esse amor de Deus. Eu senti o perdão de Deus também para a minha vida, para os erros que eu havia cometido, enfim, que Deus me amava e me aceitava.
e me perdoava por todo o mal, por todo o tempo de afastamento, também pelas coisas erradas que eu tinha vivido. E Deus me chamava a caminhar com Ele, agora de uma maneira nova. Mas eu nunca ia imaginar que Ele me pedisse que também fizesse o mesmo com as pessoas ao meu redor. Foi muito forte, porque no momento de bater o cartão no relógio de ponto, foi uma voz interior profunda que dizia: antes de bater o cartão, vai pedir perdão. Não bata o cartão sem antes procurar a pessoa e pedir perdão. Veio uma força interior que eu sentia claramente que não era minha, e como que um flash, Deus me mostrava que eu também devia pedir perdão porque eu havia ignorado essa pessoa. E Deus me deu uma força e me colocou essa condição: se você quer caminhar comigo, o primeiro passo é esse. O perdão é um dom de Deus. Se você também quer, se você se abre a Deus, mesmo com as suas ideias humanas fechadas, mas se você as coloca diante de Deus, Deus te dá a graça do perdão, sim. Como o Padre João Pedro falava, a partir do momento que você se coloca na abertura de rezar uma Ave Maria que seja, o Espírito da verdade convencerá o teu coração de toda a verdade e desmascarará a mentira. Estas simples reflexões familiares nos ajudem a tomar um propósito firme nesse dia, sabendo quanto é querido por Jesus este esforço, quanto Jesus nos pede o perdão. Vale a pena gastar todas as nossas forças hoje e nos empenhar. Se tiver uma pessoa com a qual você se desentendeu, alguma pessoa que tenha alguma coisa contra você mesmo, faça o que está nas tuas possibilidades para reatar os vínculos. E se isso for difícil, que você se sente magoado, tremendamente magoado, então pelo menos ora e reza para que Deus te dê a força e para que dê a força para o outro também. E vamos viver assim esse dia. Paz e alegria a todos. Paz e alegria, irmãos, a todos vocês.